Saudações, final de semana abençoado chegando aí, sexta-feira abençoada, mês de maio, já estamos quase chegando próximo, né, do final do mês da família, mês abençoado, mês das noivas, e nada melhor do que falar sobre o livro de Cantares de Salomão, um livro poético e abençoado. Abra sua Bíblia comigo lá em Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 2, verso 15. O Senhor tem me incomodado para compartilhar com vocês esta palavra, este versículo tão simples, mas que traz uma mensagem muito substanciosa para os últimos dias, para as nossas vidas. E diz assim a mensagem: peguem todas as raposas e as rapozinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão cheias de flor, ou estão em flor. A raposa, ela é um animal que causa grandes danos, né? Na vinha, em outros lugares. E a gente, quando fala da raposa, ou melhor, quando Salomão fala em Cantares sobre a raposa, traduzindo para os dias atuais, Salomão ele deixa bem claro que tanto as raposas como as raposinhas, elas estavam fazendo mal para a vinha. Por que fazendo mal para a vinha? Porque aquela vinha ela estava cheia de flores. E, consecutivamente, as flores, quando elas cumprem todo o seu ciclo, é a partir da flor que se vê o fruto. Então, se a raposa e a raposinha comem a flor, isso quer dizer que o fruto não vai ser progredido, não vai crescer e não vai, em outras palavras, ir para frente. Quando se fala da raposa, a gente trazendo para os dias atuais, no contexto da igreja, a igreja fiel, a igreja verdadeira que vai para o céu, a gente pode compartilhar com os amigos que a raposa é como se fosse o pecado em si, o pecado capital, que as pessoas muitas das vezes intitulam, né, como o adultério, o roubo, o homicídio, o que as pessoas dizem é o pecado grande. E aí eu tive essa percepção de compreender que as raposinhas é como se fosse a mágoa, a mentirinha, a fofoquinha, o olhar atravessado, o se sentir melhor do que as pessoas, porque muitas das vezes as pessoas elas estão tão soberbas, tão presunçosas, que às vezes elas se julgam melhor do que as pessoas. Elas se afastam das outras pessoas porque elas se julgam que são melhores. Podemos dizer que isso é comparado com as raposinhas. Ou seja, trazendo para os dias atuais, há uma preocupação muito grande com a sociedade, com a igreja, com os pecados grandes. Ou seja, por que Salomão diz apanhai as raposas e as raposinhas? Porque a pessoa pensa assim, aquele ali tem que ser crucificado porque é um adúltero, é uma adúltera. Aquela ali tem que ser crucificada porque é uma ladrona, uma ladra, ou aquele ali é um ladrão. Mas e as raposinhas? E as falhas que nós muitas das vezes temos dentro do nosso coração, que ninguém sabe, mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite de sexta-feira. A Bíblia deixa bem claro que os olhos do Senhor são como chama de fogo que contemplam os bons e os maus na face da terra. Sim, nessa noite a mensagem que Deus propõe para o meu coração é essa distinção que as pessoas fazem do pecadinho e do pecadão. Eu quero te dizer que a Bíblia diz o seguinte, que todos pecaram e destituídos, ou seja, todos estavam condenados
destituídos estavam da glória de Deus. Mas eu tenho uma notícia boa. Lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para salvar todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. A sociedade e as pessoas, de uma forma geral, eu volto a dizer, se preocupam muito em observar ou criticar ou julgar aquilo que está visível. Mas o Senhor Deus, ele contempla também as coisas que aparentemente parece que são pequenas, mas que estão fazendo mal para a vinha. Olha, a analogia diz o seguinte, pelo que eu pude perceber, que a raposinha, ela é bonitinha. Então, as pessoas vão ver aquela raposinha tão pequenininha que não vão ter a preocupação de tirar ela da vinha. Mas Salomão diz, tirai as raposas e as raposinhas. Porque a raposa, não, vamos tirar a raposa, vamos eliminar com ela. Mas a raposinha é tão bonitinha, ela é tão pequenininha, deixa ela que ela não vai fazer mal. Deixa eu te falar uma coisa, tanto a raposa quanto a raposinha, elas queriam destruir as flores que tinham na vinha de Salomão. E isso quer dizer que hoje o meu coração e o seu coração precisa estar cheio da presença do Espírito de Deus. Porque tanto o pecadinho quanto o pecadão, se eu não me arrepender, vai me conduzir ao inferno. Vai conduzir uma pessoa que não obedece à palavra de Deus ao inferno. Talvez você diga assim, nossa, mas que palavra pesada. Sim, hoje, a mensagem que o Senhor propõe, depois de um culto de oração, é que eu venha falar para você que está ouvindo, que vai visualizar este vídeo, que tanto para Deus é pecado grande, quanto pecadinho. Porque para Deus não existe tamanho. Tudo está encerrado no pecado. O que eu e você precisamos fazer é se arrepender de todo o nosso coração. Porque não adianta. Talvez eu esteja falando com alguém que, diante da sociedade, você cumpre todos os requisitos. Aquele jovem rico também cumpriu. Quando o Senhor falou para ele, ele disse, bom mestre, o que posso fazer para seguir? Aí Jesus já disse para ele, não me chame de bom. Bom é meu Pai que está no céu. Aí ele queria seguir a Jesus. Jesus falou assim, você já cumpriu os mandamentos? Sim, Senhor. Isso eu faço desde a minha juventude. Ele falou todos os pecados. Não matarás, não adulterarás, não roubarás. Então o Senhor disse assim para ele, então tá, vende tudo que tu tens e dá aos pobres e segue-me. Sabe por que o Senhor falou isso com ele? Porque o coração dele estava preso à avareza. A avareza é um chamado pecadinho. Alguém talvez vai dizer assim, não, mas a avareza é uma coisa pessoal. Eu posso dividir o meu dinheiro com quem eu quiser e com quem eu não quiser. Se eu quiser ajudar, eu ajudo. Se eu não quiser, eu não ajudo. Ei, mas a palavra de Deus diz o seguinte, ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói. Esses dias mesmo eu estava dormindo e o Senhor me fez eu entender que eu precisava de alguma maneira contribuir com os nossos irmãos que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul. Eu estou com um sobrinho, louvado seja Deus, que está fazendo um trabalho lá, e tem muitos servos e servas de Deus que estão fazendo trabalhos, ajudando, arrecadando. Deixa eu te falar uma coisa, se eu e você não podemos estar lá no Rio Grande do Sul, não temos condições, mas nós podemos ajudar de outra maneira. A palavra diz o seguinte nesta noite, o que tu tens em tuas mãos? A Bíblia diz o seguinte, que nós temos que juntar tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem destrói. A Bíblia também diz o seguinte, que tudo aquilo que vier às nossas mãos, conforme as nossas forças, nós temos que fazer para o Senhor. Sabe por quê? Porque na sepultura não haverá lembrança de nada disso. Então, hoje, a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Então, se hoje eu tenho a oportunidade de retirar também da minha vida as chamadas raposinhas, ou seja, os pecadinhos, aquilo que eu acho que para mim não está
ou seja, diante da sociedade, dos meus amigos, aquilo não vai fazer mal, mas será aí diante de Deus. Como será que eu vou me apresentar diante do juiz dos juízes? Como eu vou me apresentar diante do Senhor dos senhores? Será que aquele pecadinho, aquela raposinha, será que ela não pode me impedir de entrar no reino celestial? Então essa é a mensagem que o Senhor manda. Examine-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si. Essa mensagem, primeiro ela falou comigo e ela agora fala contigo. Olhe para dentro de você o que você precisa mudar. Porque talvez, aparentemente, você está deixando passar aquela mágoa, aquele ressentimento, ou até mesmo aquela atitude que aos teus olhos, Deus vai deixar passar. Não. O céu é um lugar de santidade. Sabe o que o Senhor fala? Sede santo como eu sou santo. Sabe o que está escrito lá em Apocalipse? Aquele que é limpo, limpe-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais. Então vamos limpar o nosso coração. Vamos convidar o Espírito Santo, o amigo Jesus, para entrar no nosso coração. A palavra diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta do seu coração, eu e meu Pai entraremos e faremos nele morada. Deixa o Espírito de Deus fazer morada no seu coração. Vamos pedir ao Senhor para que Ele venha retirar do nosso coração, da nossa vida, as raposas e as raposinhas que estão fazendo mal. Porque a partir do momento que eu permito que o Espírito de Deus retira todo o lixo que foi colocado por Satanás no decorrer da minha trajetória de vida. Isso eu falo desde o momento do meu nascimento até a idade que eu estou. Sim, uma mensagem muito importante. O Senhor ele está me chamando a atenção para falar isso para você. E te lembrando, primeiro está falando comigo. A Bíblia diz: despojai-vos do velho homem com as suas concupiscências. Então hoje eu preciso abandonar tudo aquilo que está me impedindo de entrar no céu. Senhor, isso é tão gostoso como tomar um cafezinho. Mas será que o excesso de café, de repente, não vai estar atacando a mucosa do meu estômago? Não vai estar fazendo mal para o meu sistema nervoso? Estou dando um exemplo. Será que o doce demais não vai prejudicar a minha saúde? Não vai aumentar a minha glicose? Não vai me causar problemas de diabetes no futuro? Se essas coisas humanas estão fazendo mal para a minha saúde, quanto mais eu guardar mágoa, quanto mais eu ser soberbo, eu ser arrogante. Deixa eu te falar uma coisa: tudo que você tem, tudo que eu tenho, foi o Senhor que te deu, inclusive essa vida que você tem hoje. Se você hoje está respirando, se você hoje pode ouvir, escutar esta mensagem, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, agradeça ao Senhor dos Exércitos, porque se o Senhor não for contigo, você não consegue. Quantas pessoas que hoje não conseguiram se levantar, dormiram ontem e não acordaram, mas eu e você somos privilegiados, porque o Senhor tem nos dado graça, favor imerecido, para que nós pudéssemos estar na sua presença, ouvindo a sua palavra e aprendendo do seu nome, da sua graça, sobre as nossas vidas para nos ajudar. Que você receba esta mensagem. Assim, eu não poderia deixar de falar. Se as raposas e as raposinhas, elas comessem as flores, os frutos, eles estão ligados ao Espírito Santo. Uma árvore só pode dar bons frutos se ela realmente estiver enxertada, ela for uma boa árvore. Se ela não for uma boa árvore, estiver plantada no lugar certo, com todos os suprimentos, um bom solo, uma boa iluminação solar, e tudo ali ao entorno favorecendo, ela não vai dar bons frutos. Se ela estiver plantada num lugar difícil, com certeza isso vai dificultar que ela venha produzir bons frutos. Que eu e você possamos estar plantados na videira verdadeira, possamos estar enxertados no Senhor Jesus, que é nosso amigo fiel, para que nós possamos produzir frutos, como a Bíblia diz, 100 por 1, até chegar a esse dia perfeito. Que eu e você possamos produzir, através do Espírito de Deus, frutos para a vida eterna, para que através das nossas vidas
o nome do nosso Deus seja glorificado. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. E se você ainda não é inscrita no nosso canal, por favor, se inscreva e compartilhe esta mensagem. E lembre-se, tirai fora as raposas e as raposinhas que fazem mal para a vinha. Retire do teu coração tudo aquilo que te impede de se aproximar do Deus verdadeiro, porque com certeza Ele tem o melhor para a sua vida e para a minha, em nome de Jesus.